Paz, gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui no Bíblia do Zero, uma série, um canal em que a gente tenta falar de Bíblia para gente comum, né? Gente comum como a gente, né? Não é uma conversa de especialista para especialista, porque a gente vive dizendo nós não somos tão especialistas assim. Hoje, gente, a gente quer trabalhar com você uma ideia que a Bíblia, ela em muitos momentos, em muitos trechos, ela fala que é a questão do tempo. E a gente tem uma dificuldade muitas vezes para entender tempo, né? Eu quero abrir com você um trecho que se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, na nossa Bíblia protestante, na nossa Bíblia evangélica, fica depois do livro de Provérbios. Provérbios, aquele livro que a gente já falou para você, que é uma opção para você começar a ler a Bíblia, que tem 31 capítulos, exatamente um para cada dia do mês. Eclesiastes, que é o livro depois de Provérbios, lá no capítulo 3, ele diz algo mais ou menos assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E depois ele vai dizer aqui que há tempo para um monte de coisas. Mas eu quero chamar a tua atenção para essas duas expressões, tempo e tempo, como está aí no texto. Se você notar, são duas palavras iguais no mesmo trecho. Mas há algo que muitas vezes o texto bíblico ele revela, que é o que a gente chama de polissemia, o sentido polissêmico das palavras. Nós temos a polissemia como a diversidade possível numa palavra, e você pode entender uma palavra de uma maneira, de outra maneira, de outra maneira, de outra maneira, dependendo dos seus contextos. Nesse caso aqui, eu quero chamar você a dois tipos de tempos que, acredite em mim, por baixo desse texto estão presentes. Eu não sei, você talvez não saiba, mas também você não precisa saber disso. A Bíblia, ela não foi escrita, claro, em língua portuguesa, óbvio que não. Ela foi escrita em hebraico, alguns trechos em aramaico, mas a Bíblia ela teve uma tradução para o grego, conhecida como a tradução dos 70. Em algum momento da história, gente se preocupou em traduzir a Bíblia para uma língua que era, vamos dizer assim, a língua francamente falada à época. E essa língua era o grego. Essa tradução, conhecida como Septuaginta, tradução muito conhecida mesmo, e muito importante, tanto que tradução essa que serviu, né, de base para algumas traduções da Igreja Católica. Os católicos, nossos irmãos católicos utilizam, por exemplo, os livros da Septuaginta são mais numerosos que os livros da nossa versão protestante, da nossa versão evangélica. Então existem alguns livros que a Septuaginta trazia e a Bíblia Católica traz que a Bíblia evangélica não traz. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que a tradução da Septuaginta para esse trecho traz os verbos, essas palavras, esses dois substantivos, tempo e tempo, com palavras diferentes. Uma é o tempo que a gente chama de tempo do relógio, tempo cronos, e a outra é o tempo que a gente chama de tempo oportuno, um tempo que você não consegue medir, que é um tempo kairos. São duas expressões diferentes. Daí, quando você olha para esse texto e percebe que ele está dizendo que tudo tem o seu tempo do relógio determinado, mas também é um tempo
oportuno, o tempo da oportunidade para todo o propósito debaixo do céu. Como a gente vem sempre dizendo para você, a Bíblia, ela nos ajuda na caminhada do dia a dia. E esse trecho em especial, ele diz que a gente precisa considerar esses tempos. Existe o tempo do relógio e existe o tempo oportuno. Raciocina comigo. É mais ou menos assim. Meu filho de 7 anos quer andar de moto. Ele até sabe andar de moto porque andou com uma motinha e tal, mas significa que ele pode sair com essa motinha rua afora e pegar a rodovia? Absolutamente que não. O tempo do relógio para ele não chegou, tampouco o tempo oportuno. Assim também, se eu pegasse vários exemplos da nossa vida, no nosso dia a dia, circunstâncias, decisões, tomadas de decisão que são necessárias, se eu não conseguir entender o tempo do relógio e o tempo oportuno, talvez eu atropele algumas circunstâncias. Por isso que quando a gente fala de tempo, a partir do que a Bíblia diz, nós estamos dizendo o seguinte: aprendamos a observar o tempo, a perceber as estações. Porque se eu entendo o tempo do relógio, mas entendo também o tempo oportuno, talvez eu não saia por aí feito um urso louco, atropelando as coisas, simplesmente porque eu quero tudo naquele momento, ali, agora. Isso é Bíblia. E a Bíblia nos ensina. Por isso, eu te convido a continuar com a gente. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.